Olá pessoal, aqui é o tio Spinelli e a terceira viagem que a gente fez para a África, a gente vai mostrar para vocês de uma maneira um pouco diferente. A gente vai mostrar o dia a dia na visão de quem estava dentro do barco. Então a comida, como é que era preparada, a limpeza do barco, a compactação do lixo, a preparação das velas, tudo o que aconteceu no barco, a gente vai mostrar em vídeos curtos, então semana a semana o que aconteceu no barco. Aquele diário de bordo que muitos leram, agora é o nosso roteiro. Então aquele diário de bordo será agora visualizado, porque a gente tem os vídeos nas mesmas datas. Então acompanha a gente aí, curte e compartilha, a gente vai se divertir bastante. Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, finalmente os vistos liberados, né? A gente recebeu avisos que a gente estava com os vistos liberados e vamos começar alguns dias de turismo, preparação para nossa volta. Em terra firme fica tudo mais fácil, né? No dia da nossa chegada, a gente fez uma vistoria geral no barco para entender quais seriam os trabalhos necessários para a gente regressar ao Brasil com mais tranquilidade, com mais confiança. Mas antes de iniciar esse trabalho, nós resolvemos tirar alguns dias de folga para conhecer os pontos mais famosos lá de Cape Town. No dia seguinte da nossa chegada, a gente foi visitar Cape Point. Na verdade, Cape Point é um parque enorme, muito bonito, que tem babuínos soltos, tem muitos animais aí que a gente cruza no caminho e, por fim, tem lá o Cabo das Tormentas, que é famoso, né? Na verdade, ele é o Cabo da Boa Esperança. Por que foi chamado de Cabo das Tormentas? Porque quando eles chegaram nesse cabo, pela neblina não dava para ver o outro lado, se tinha terra, e era uma extensão muito grande, e parecia que ali era o final da África, e que eles dali iam contornar e iam achar o famoso caminho para as Índias. Quando voltaram, o infante D. Henrique achou que aquele não seria o Cabo das Tormentas, mas seria o Cabo da Boa Esperança, a esperança de se encontrar finalmente o caminho para as Índias. Depois de uma outra viagem, depois de alguns anos, eles conseguiram, num dia de tempo claro, tempo limpo, contornar esse cabo e aí foram para o Cabo das Agulhas, que realmente é o final da África. Pensava-se que o Cabo das Tormentas, que virou o Cabo da Boa Esperança, fosse o final da África, mas não, ele é mais ao sul, é o Cabo das Agulhas. Esse Cabo das Agulhas que é o real encontro do Índico com o Atlântico com o Antártico. O Cabo da Boa Esperança ficou lá como um marco turístico. E é interessante saber que o farol, que é lindo, mais visitado de todos, ele é inoperante, porque quem fez a primeira vez colocou ele muito alto e ele passa a maior parte do tempo coberto pelas nuvens. Na verdade, o farol desse cabo famoso é bem lá embaixo na praia, um poste só com uma iluminação já tudo eletrônico, tudo automático, que está visível em grande parte do tempo. E eu trago sempre uma lembrança da África, que é um saleirinho que é réplica desse farol. Eu acho muito bacana esse farolzinho. Depois a gente foi em Baldur's Bay, que é uma praia cheia de pinguim. A gente fala a Praia dos Pinguins. Interessante nessa praia é que as casas residenciais, na garagem, montaram algum tipo de shoppingzinho, um café, um restaurantezinho. Restaurante não, é uma lanchonetezinha rápida com comidas padrão e também uma loja de souvenir. Tá vendo? Ele vai dar... Filmei! Eu vou embora daqui, mano. Essa mulher é doida. O que você falou? Essa mãe, cara, larga o ovo desse jeito Não, mas assim, sabe que velho. quem choca o ovo do pinguim é o pai?
Ah, mas tinha que ser, né? Largar assim. Homem fazendo isso. Ó, fazendo isso. Aí. Aí, ó. Cadê, velho? Depois some e eles ficam roubando o ovo do outro, né? É. São muito foda, velho. Eu tô falando sério, Biologia isso marinha. existe, velho. Isso existe. Biologia marinha. Eu vou dar uma aula de pinguim pra vocês. No terceiro dia, a gente foi ver o Cabo das Agulhas, que é onde realmente o Índico e o Atlântico se encontram. E lá, a gente subiu, muito vento, mas muito vento. É um lugar que, se você não tomar cuidado, ele vai soprar você lá de cima do cabo, mas é muito vento. A gente tem alguns vídeos aí interessantes sobre esse vento. Tô tentando, acho que tá indo. Tem uma outra parte interessante que eu fotografei, são as lentes Fresnel. Toda lente, se ela for curva, para poder jogar o facho paralelo, nessas distâncias ela teria que ser muito curva. Então eles facetaram e fizeram várias facetas. É uma lente muito bacana. Eu tenho fotografia, vamos colocar aí para vocês verem a foto das lentes desse farol. São as famosas lentes Fresnel, um lugar também muito bacana para a gente dar uma relaxadinha. E a gente foi exatamente na divisa entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Também temos vídeo e foto dessa parte aí, bem interessante. Em seguida a gente foi para Table Mountain e a gente pegou uma situação engraçada, que a Table Mountain estava fechada por causa de vento e nuvem, e de repente abriu assim, tipo 4 horas da tarde, ia fechar às 5. A gente correu para lá, conseguiu uma vaga, conseguiu subir. O pessoal conseguiu enxergar não só a Cape Town, como vários outros pontos, como Lion's Head, deu para ver uma parte de Baldur's Bay, que o pessoal corre, faz jogging lá, faz ciclismo. E a gente conseguiu ver também muitos barcos que estavam saindo para navegar ali pelas águas sul-africanas. E a gente acabou vendo aí um dos pôres do sol mais lindos aí. A gente sempre fala que cada pôr do sol é único, mas esse dia foi bem especial. Um dos dias, eu não sei exatamente qual, a gente foi visitar uma feira de pulgas. Indicação da Alex, que é professora de vela lá do Royal Cape Yacht Club, e ela levou a gente passear. É uma feira que tem mais de 1 quilômetro de extensão, feito à beira-mar, na praia mesmo, e bem interessante, tem tudo que você possa imaginar. Ela tem bastante tapeçaria, tem lustre, tem ferramenta, tem peça de barco, tem curiosidades, tem peças de madeira. Na parte de ferramentas, a gente tinha sumido o nosso alicate universal, que depois a gente acabou achando, mas eu estava sem o alicate universal, e eu vi uma banca com os alicates lá, e eu falei, deixa eu ver achei um alicate Tramontina em perfeito estado. Aí eu perguntei o preço pro rapaz lá, e ele falou, não, leva mais alguma coisa que eu faço o preço para você. Eu acabei pegando um monte de ferramenta, alicate elétrico para limpar terminais, peguei um alicate de pressão, um mosquetão prisioneiro, várias coisas, e quando ele fez o preço, deu até raiva. Deu, na nossa moeda, R$50, tá? Muito barato. E o gozado é que tem muita antiguidade. Tem um cara lá vendendo máquina fotográfica ainda, a Olympus Trip 35, a Lynx 1000 da Nikon, um monte, toca-fitas, LP, um monte de coisa. E o gozado também é que nesse dia a Teodora
pegou um óculos lá redondinho, que ele disse que a irmã tinha tido um parecido assim, e ela pôs, e por acaso era exatamente o grau dela, e ela estava sem o óculos. Ela comprou esse óculos aí lá, foi bem engraçada essa situação ali. Usou o óculos a viagem inteira. En dan fast. Ik ga niet veel wys hoe werken. Op die slow en fast, jy sal sien. Okay, I'll close for you. You see? You open. Very nice. There you go. Beautiful. Depois a gente tinha muita coisa para fazer. O Soneca estava bem bagunçado, apesar de ele ser um barco bem forte, ele foi bem judiado pelas ondas. O púlpito de proa deu uma soltada, a gente refez todo o púlpito de proa. Algumas ondas grandes que forçaram a estrutura do guarda-mancebo, chegando a arrancar todos os parafusos aqui, ó. Aqui, aqui e do outro lado. Então a gente vai refazer os furos, encher de resina e depois parafusar de novo para poder prender o guarda-mancebo final até aqui. Estava entrando água pelo escapamento atrás, pela flange do escapamento, estava entrando água que inundava o banheiro, a gente tinha que tirar água para tomar banho toda hora. Então eu e a Carlinha desmontamos esse setor aí, fizemos tudo, refizemos a vedação. Fora isso, a gente tinha que lavar as velas, a gente lavou vela, e nesse dia também teve um treinamento bastante interessante, que foi fazer todo mundo subir no mastro. Eu quis que todos tivessem a experiência de subir no mastro, se precisasse, e descesse. Então foi uma hora de brincadeira aí que a gente fez. Treinamento de como subir no mastro. Carla, faz tchau. Faz tchau. Chegou! Cuidado com as antenas, com tudo aí, hein? E aí, Theo, tudo bem aí? Nós também organizamos os nossos itens pessoais, estavam bem bagunçados. A gente compartilhava alguma coisa no barco, organizamos tudo isso. Costuramos birutas novas na genoa, porque o vento arrancou as birutas. Trocamos a bandeira da África, que estava muito antiga. Fomos visitar uma loja que vende não só as bandeiras, como vendem cartas náuticas. Acabamos comprando algumas cartas náuticas, que as nossas estavam também bastante surradas. E depois fomos às compras. Aí nós fomos ao Manix, que é um paraíso, fomos ao Seaport. No Seaport, muito equipamento para barco, e é um preço muito interessante. Lá eu comprei os seguradores de mão, que temos foto aí, porque o pessoal nunca passava para proa nas viagens anteriores. Como dessa vez tinha lá a cama, que era o liquidificador, todo mundo reclamou um pouquinho que não tinha onde se segurar. Então eu fiz os pegadores para a gente poder segurar na passagem da dinete para a cama de proa. Depois nós fizemos, era meu aniversário, e a tripulação fez um presente de aniversário aí, me dando um salto de paraquedas. Eu estava com a pedra no rim, foram 3 dias antes da chegada. Em Saldanha estava com a pedra, em Cape Town fiquei mais 3 dias, e a dor era muito grande. Até liguei para uma clínica que fazia litotripsia extracorpórea por ultrassom, e eles me deram aí grandes esperanças de eu ser operado lá. A gente iria fazer 2 horas e meia de preparo,
faz o procedimento e eu ficaria 2 dias e meio em observação. Eu pedi até para o Marcelo começar a combinar com eles em sigilo, em segredo, eu não queria que a tripulação ficasse preocupada. Então a gente planejou eu ser operado. E 2 dias antes de eu ser operado lá, eu finalmente expeli a pedra com algum sofrimento aí. Eu estava com muita hemorragia antes da pedra e depois da pedra um pouco de hemorragia, mas aliviou bastante, era a única pedra que tinha presente e o meu presente de aniversário foi a tripulação me dar o salto de paraquedas. Aí me perguntaram o que eu tinha achado do salto de paraquedas. Eu gosto de estar no comando, eu gosto de alguma coisa que eu comande. Os primeiros 30 segundos, alguma coisa assim, é queda livre, onde você atinge 200 km por hora. E eu queria ver como é que era a situação, se eu conseguia controlar. Mas quando eu abri para selar e tomar a posição de queda, o instrutor que estava comigo fechou minha mão e eu não entendi o que ele fez. Na verdade, ele virou de cabeça para baixo para a gente ver o avião se afastando. Então, quando eu voltei na posição, já tinha muito pouco tempo de queda para você testar qualquer coisa e ele abriu. Então, a experiência de queda livre que eu queria sentir controle acabou e aí eu comandei o paraquedas como se fosse um parapente. Foi uma experiência bem interessante, a Carlinha ficou lá embaixo filmando e eu achei estranho que eu pulei e em seguida pulou o Daniel. Quando eu procurei o Daniel, ele estava muito abaixo de mim. É porque o maluquinho, como já tinha saltado, começou a fazer evoluções. E nas evoluções ele perdeu altura muito rápido. Eu procurei ficar o maior tempo possível, ele caiu e ficou o menor tempo possível. Tá? Tanto assim que ele chegou bem antes que eu e a gente pousou no final, uma festa aí, uma alegria bacana, né? E aí, tio? Vai trocar a calça, né? Precisa trocar a calça, tio? Tá bem? Não, tá tudo tranquilo. Boa. E a gente teve uma experiência bem legal, que foi a Teodora cortar o meu cabelo. Porque, por incrível que pareça, quando começa a molhar muito a toalha, me incomoda um pouco o cabelo. E aí a gente começou a cortar no cockpit. E é impressionante a quantidade de cabelo. Eu quis cortar o dela, ela não quis, estava com um patrocínio de shampoo. Na verdade, a próxima tripulação vai todo mundo passar a máquina 3, assim como eu, porque eu tirava um poodle por semana das bombas de porão. Ai! Pegou mesmo? Não. Como a gente tinha planejado sair no dia 14, que era uma quinta-feira, quando a gente olhou a previsão do tempo, já era um negócio bem terrível para uma tripulação nova que ia entrar no barco. Então já começar desse jeito ia ser bem complicado. Então a gente acabou mudando a saída para o sábado. No sábado, 16 de abril, mais ou menos umas 10 horas da manhã, a gente saiu rumo ao Brasil com passagem por Santa Helena. Aqui indo embora. Goodbye, Cape Town!
muitos pássaros na saída de Cape Town. Eles voavam entre nós, se aproximando dos grandes navios. Nesse lindo dia de sol, a gente passou por Robben Island. Ela tem uma zona de exclusão grande, né? Então não dá para ver muito, a gente só está mais de 1 milha dela. Muitos barcos, muita vida, e de longe, assim, virando de costas, a gente vê a Table Mountain iluminada pelo sol. Foi um negócio assim espetacular. Na volta, a gente pegou já de cara um vento muito forte de alheta. A gente pegou um mar muito agitado, a tripulação estava começando a se acostumar, e aí a gente começou a ter alguns probleminhas aí de saúde, dor de garganta em alguns, tipo resfriado, quebradeira. A gente começou a ficar meio adoecido, talvez seja pela perda da chance de ficar mais tempo em Cape Town. Mas foi uma experiência interessante. A gente fez algumas experiências gastronômicas não tão interessantes, como um restaurante da Tanzânia com uma comida muito estranha. Eu acho que eu fotografei, mas não deu para comer aquela comida. Eles devem achar isso maravilhoso. E pelo menos sem esse tipo de comida gastronômica, só com a comida do Soneca, começou a dar para a tripulação parar de enjoar. A Fernanda começou a ler muito livro, o que é interessante, e aí a gente já preparou para nossa cereja do bolo, que seria Santa Helena. Pessoal, não percam os próximos capítulos, que tem coisa interessante aí. Obrigadão, gente. Até mais.